bem? Bom, hoje eu vou falar sobre ansiedade. É um probleminha que muita gente tem e que me pediram para falar sobre hoje. Bom, ansiedade é aquela coisa que a gente sente quando tem que fazer qualquer outra coisa que seja importante ou que seja necessário, como sair de casa. Eu tenho ansiedade, assim como vários outros problemas, e a minha maior dificuldade é conseguir sair de casa para fazer qualquer coisa mesmo, ou até ficar em casa sozinho. Para gravar esse vídeo eu tô sozinho em casa, e o que é um pouco preocupante porque eu escuto qualquer barulho, eu acho que tem alguém aqui dentro querendo me matar, mas eu sei que não tem. Bom, uh, ansiedade é como se fosse um mecanismo de defesa que o teu cérebro ele usa para tentar se proteger de algum perigo que ele acha que possa acontecer em qualquer situação. Por exemplo, tem gente que tem uma ansiedade muito forte de conseguir conversar com outras pessoas. Tem gente que não consegue sair de casa por causa disso. A minha ansiedade, ela se deve por causa de dois traumas. Eu fui assaltado na rua 2 vezes, na rua da minha casa, e eu apanhei, e, enfim, isso não vem ao caso. E outra foi que eu também fui assaltado dentro de casa. Eu estava dormindo e quando eu acordei tinha uma pessoa dentro do meu quarto roubando minha televisão. Então, depois disso, eu sempre acho que quando eu saio na rua, alguém vai me roubar ou me bater ou qualquer coisa ruim possa acontecer. E isso é um puta problema porque às vezes eu preciso sair ou quero sair com um amigo meu e eu não consigo, porque quando eu saio eu começo a passar muito mal, a minha respiração ela fica um pouco mais pesada, a minha cabeça dói e eu quero a todo segundo ir para qualquer lugar fechado que tenha alguma pessoa junto comigo. E isso é muito preocupante, porque muitas pessoas têm esse problema e não se tratam com um psicólogo, um psiquiatra, porque tem aquela mentalidade de que esse tipo de médico é só para quem é louco. E de certa forma, essa doença, ela vai te deixando aos poucos meio louco, meio paranoico. Eu, por exemplo, nas férias do colégio, eu fiquei mais de um mês trancado literalmente dentro de casa porque eu não conseguia sair de jeito nenhum. E quando eu saía eu tinha que tomar algum remédio e alguma coisa que não me estressasse tanto e mesmo assim não funcionava. Eu lembro que depois do assalto que eu tive quando eu estava aqui em casa, eu passei 2 semanas acordando no mesmo horário, que era perto das 11 horas da manhã, e eu acordava sempre com falta de ar, eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, e uma dor horrível. Eu ficava por 5 minutos sem conseguir respirar, eu quase morri uma vez. Sorte que meu pai estava em casa e ele conseguiu me ajudar. Mas é muito difícil conviver com isso porque tu é um refém de ti mesmo, tu é um refém da tua própria cabeça. E isso implica em muita coisa na vida de uma pessoa. Por exemplo, eu trabalhava há um tempo atrás no centro da cidade. E era muito difícil para mim só o fato de pensar em sair de casa no dia seguinte ou até no mesmo dia. Porque é como se a tua cabeça dissesse a todo segundo: olha só, vai acontecer uma coisa muito ruim contigo se tu sair, então fica em casa que é mais seguro. Realmente é mais seguro ficar dentro de casa, mas isso não faz bem. Como você sabe, eu tenho depressão, como eu falei no último vídeo, e depressão e ansiedade são duas coisas que andam sempre juntas. Então, se tu tem ansiedade e depressão, tu não vai ficar bem em nenhum segundo. Então, o que eu basicamente tenho para dizer é para não serem reféns da sua própria cabeça, para tentarem se superar sobre algum trauma ou qualquer outro tipo de coisa que tenha acontecido de ruim, que tenha causado esse tipo de problema, e que procurem um médico. Eu sei que muita gente fala, e meus pais chegaram, eu sei que muita gente fala que psicólogo, psiquiatra, que é o pessoal mais diz, é médico para louco, mas não é. É um médico como qualquer um outro. Vai falar que tipo de doença tu tem, o que tu pode fazer para se tratar e que tipo de remédio tu tem que tomar para se ajudar. Então é isso, gente. Não sejam reféns de si mesmo, porque isso é muito perigoso. Se tu tem algum outro tipo de problema, como depressão, ficar dentro de casa trancado não é a melhor opção, porque isso não vai ajudar em nada. Tu ainda vai ter ansiedade. Então o que eu sugiro é superarem o medo que vocês tenham, que causem essa ansiedade forte, de que vocês encarem de frente, porque a vida não é só ficar dentro de casa, afinal de contas. Obrigado, gente.